marido. Meu coração é seu. Não importa o que você tenha feito, eu te amo. Eu te amo. Esses anos todos que você vai ficar trancado aí dentro, eu também vou ficar trancada aqui fora te esperando. Foi um cara que me enganou e eu quero mandar a carta pra ele. Fique ligado, vamos agora a um rápido intervalo, já voltamos aqui no Sport TV, o canal Campeão. Auseinandersetzungen. Bei der Europawahl haben die konservativen Parteien zugelegt. Ihr Zusammenschluss, die Europäische Volkspartei, wurde stärkste Kraft mit 225 Sitzen. In Deutschland gewannen CDU und CSU mehr als 48% der Stimmen. Die Sozialdemokraten kamen lediglich auf 31%. Allerdings, die Wahlbeteiligung lag weit unter den Erwartungen. In Belgien steht ein Regierungswechsel bevor. Ministerpräsident De Hane bot seinen Rücktritt an, als Konsequenz aus der Wahlniederlage seiner Mitte-Links-Koalition. Stärkste Kraft wurden die Liberalen. Die Regierung stand in den vergangenen Wochen durch den Dioxinskandal in der Kritik. Und mehr zu diesen und anderen Themen im nächsten Journal. Von Helden und Wasserträgern. Die Radsportathleten des Teams Telekom. Im Windschatten der 20-köpfigen Mannschaft Trainer, Mechaniker, Manager, Sponsoren, ohne die es den Erfolg nicht geben könnte. Wie Sieger gemacht werden, das Team Telekom. Im Fokus in 90 Minuten auf DWTV. Deutschland und Europa in den Augen der Welt. Wie wird Verständnis möglich? Wie entsteht Vertrauen? Durch Offenheit. Für dieses Ziel arbeitet die Deutsche Welle. Wir zeichnen ein lebendiges Bild und vermitteln deutsche Standpunkte. Aktuelle Nachrichten und Informationen zu empfangen in der ganzen Welt. Deutsche Welle. Uma vida inteira sem sofrer influência do progresso, hábitos urbanos, consumo exagerado. Garantiu os estudos de 9 filhos e manteve a família unida, sem sair desse sítio. Um lugar que ainda preserva o estilo e a sabedoria caipira de produção. Vamos falar da história do violeiro Zé Mira, aqui do município de Jambeiro, Vale do Paraíba. A cultura e a história de Zé Mira são temas de um livro que acaba de ser lançado aqui em São Paulo. Espaço Aberto, com Caco Barcelos, nesta segunda, 9h30 da noite. Ari Barroso, um dos mais importantes personagens da música popular brasileira. A lembrança do pai nas histórias de Mariusa Barroso.
Almanac, nesta segunda, 00:30. Vamos descobrir a arte de viver em cada região do Brasil. As riquezas naturais, o tempero irresistível da nossa mesa, as tradições que desafiam o tempo, as curiosidades de um povo. São muitas histórias e grandes personagens. Via Brasil, com Celso Freitas. Segunda a sexta, 19:30. Review na Globo News. Horários especiais para atender ao assinante. Escolha o programa que você gostaria de ver de novo. Os mais pedidos serão reapresentados. Review. Digite www.redeglobo.com.br/Globo News. Sessões diárias com a sua escolha. De segunda a domingo, 10:30 da manhã e 4. De acompanhar o ritmo da medicina esportiva e desbravar os campos da nutrição. O corre-corre diário, o excesso de treinamento fazem parte do cotidiano na vida de um atleta. Como ninguém é de ferro, todo cuidado com a alimentação é pouco para garantir um desempenho satisfatório. Nós vamos começar pela alimentação. Isso aí eu acho que é fundamental, né? Então, por exemplo, aonde encontrar o carboidrato? Nas frutas. É indispensável que um atleta, uma pessoa que faça a prática da atividade física, faça a ingesta de frutas, sucos de frutas ou a fruta in natura. Utilização também através de produtos integrais, pão integral, também é uma fonte de carboidrato, né? Ficando, inclusive, a proteína numa complementação desse pão, tá? Que pode ser usado um queijo tipo Minas, ele pode usar uma carne de ave para suplementar essa alimentação pela manhã. Ele pode usar, se o atleta não está necessitando de perder peso, porque às vezes acontece do atleta ter necessidade, não de perder peso, né, mas de perder gordura corporal, uma geleia, pode-se usar geleias à base de frutose, onde ele vai ter também adquirir esse carboidrato, complementar a sua alimentação, vai ficar um café da manhã mais agradável. Ele utiliza isso. E não só essa refeição, mas após a atividade física, ele utilizar também a ingesta de carboidratos através de frutas. Porque quando acontece o término da atividade física, ele precisa repor as energias. Então, imediatamente após, imediatamente para nós é 30 minutos depois, é necessária a ingesta, mais uma vez, de um suco de frutas na alimentação dele, muitas vezes do próprio pão integral, utilização de cereais, pode ser um cereal também, e 1-2 horas depois, aí sim, a ingesta de proteínas. Aí a gente já começa a trabalhar a nível proteico, para que ele não tenha essa perda, né, de proteínas, e que a síntese proteica aí está começando a acontecer, mais ou menos 1 hora depois de cessada a atividade física dele. De carona no Planeta Bola, vamos até o outro lado do globo viver as emoções do esporte mais popular da Terra. O logo oficial da Copa do Mundo de 2002 já está pronto. Agora é só tocar de primeira e esperar por muitos gols. As melhores expectativas possíveis estiveram presentes no lançamento do logotipo oficial da Copa do Mundo de 2002. Os organizadores do torneio esperam que a atmosfera das Copas passadas possa se repetir quando Japão e Coreia do Sul sediarem o maior evento esportivo do planeta. O comitê organizador coreano torce para que a competição seja realmente global. O logo circular reflete a cultura dos países sede, simbolizando a universidade, o sol, o mundo e os ciclos da vida. Também estão presentes a trajetória até a conquista do título. As cores expressam a variedade de povos envolvidos na Copa. A soma de tudo isso resultou num logotipo e tanto.
meio depois de ser destruído por bombas sérvias na Guerra da Bósnia, o Zetra Olympic Hall foi reaberto pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Juan Antônio Samaranch. Os principais traços da construção original foram mantidos, mas uma grande diferença foi inevitável. Antes da guerra, o acesso ao prédio era feito por um parque e por um estádio de médio porte. Durante o conflito, eles foram transformados em um cemitério. Estamos reunidos para apresentar este magnífico novo Zetra Olympic Hall para os cidadãos e desportistas da cidade olímpica de Sarajevo. Construído em 1982 para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 1984, o Zetra Hall foi bombardeado 10 anos depois, durante a guerra. Os Jogos de Sarajevo parado para fazer uma entrevista. Isso é um horror. Imagina, estamos ouvindo isso de um entrevistado. O que diria o nosso companheiro Ulisses, que já foi editor dessa área e, portanto, mandou para a rua muita gente para fazer reportagens. A preparação que se dá aos jornalistas dentro dos órgãos de imprensa é satisfatória para, pelo menos, assuntos específicos? Você tem repórteres talentosos e repórteres medíocres, não, como em qualquer outra área. Você tem bons e maus advogados, você tem bons e maus engenheiros, não? Cai pontes, cai prédios, não? E não é? As coisas são assim, não? Eu acho, toda vez que eu tive que preparar ou ajudar a preparar um colega, eu tentei dar uma noção mais ou menos ampla dessas coisas. Agora, quando você trabalha com ciência, a complexidade das coisas é grande em qualquer campo. Se você pegar um campo, a medicina, bom, de que área da medicina você está falando? Se a gente falar de ciência, do que nós estamos falando, não? Então, quando o Fritz fala, não, você tem uma formação de filosofia da ciência, de história da ciência, sim, mas essa é a única garantia que a gente tem. É a garantia básica que você tem do seguinte: qual é a natureza do conhecimento? O que é o conhecimento? Quando você vai colocar em xeque uma informação, colocar em dúvida uma informação, você precisa de critérios para você fazer isso. E se você não tiver critério, você não checa nada, você não duvida de nada. Quer dizer, para você duvidar, você precisa ter um conhecimento, não? Então, eu acho que esse mau posicionamento dos repórteres, de modo geral, é consequência de uma falta de cuidado que os jornais, que a mídia, na sua totalidade, tem, não com a divulgação da ciência. A mídia não está preparada nesse momento para fazer um trabalho que é obrigação dela. É um serviço. Então, nesse momento, ajudar a combater o analfabetismo científico ou a mídia fazendo a parte dela é uma prestação de serviço. Não é nada mais que isso. É uma prestação de serviço complexa, trabalhosa, difícil, que tem que passar pela colaboração de todos, de pesquisadores, de jornalistas, de universidade e os responsáveis pelas redações, que são, certamente, os maiores analfabetos científicos, quando não se dão conta da necessidade estratégica dessa formação, não precisa ser profundamente reformulado. Sem isso, nós não saímos desse atoleiro e vamos ficar fazendo acusações múltiplas, eu acho. O N de Notícia dessa semana teve duras críticas ao jornalismo e a forma como os jornalistas tratam do assunto ciência e, mais especificamente, do assunto medicina. Mas aqui eu vou ficar com a opinião do Fritz Utzeri, nosso colega, para pelo menos ter como mensagem final desse programa, se é que é necessário isso, o seguinte: que nós jornalistas temos que desconfiar mais para que as pessoas em casa, leitores, telespectadores, precisem desconfiar menos de todos nós. Eu agradeço a participação dos nossos dois colegas jornalistas, Fritz Utzeri, Ulisses Capozoli, e também a participação do Dr. Isaac Benchimol, e convido você a nos acompanhar em mais um N de Notícia na semana que vem. Até lá. Via Brasil. Um passeio a cavalo pelas belas paisagens das Chapadas de Cuiabá, em Mato Grosso. Em Ilhéus, no sul da Bahia, ambientalistas lutam pela preservação do bicho preguiça. Na região serrana do Rio, um esporte para cães com normas parecidas com as do hipismo.
Via Brasil, com Celso Freitas. Nesta segunda, 7h30 da noite. A Globo News na internet. Digite www.redeglobo.com.br/Globo News. Você encontra a grade de programação da semana. Um cientista social que tem trânsito livre com líderes do mundo inteiro, com teses discutidas da América Latina à Ásia, da Europa aos Estados Unidos. É consultado pelo governo americano em questões de política externa. Aos 48 anos, o pensamento de um intelectual popular, o professor Francis Fukuyama. Milênio, com Fernando Silva Pinto. Nesta segunda, 11 da noite. Uma vida inteira sem sofrer influência do progresso, hábitos urbanos, consumo exagerado. Garantiu os estudos de 9 filhos e manteve a família unida, sem sair desse sítio. Um lugar que ainda preserva o estilo e a sabedoria caipira de produção. Vamos falar da história do violeiro Zé Mira, aqui do município de Jambeiro, Vale do Paraíba. A cultura e a história de Zé Mira são temas de um livro que acaba de ser lançado aqui em São Paulo. Espaço Aberto, com Caco Barcelos. Nesta segunda. Imagens mostram a rápida transformação do nosso tempo. Personalidades definem os rumos da história. Para entender o mundo em que vivemos, toda a dimensão da notícia. Jornal das 10, de segunda a domingo, 10 da noite. Um panorama do que está acontecendo na economia, para você planejar o seu dia a dia, tomar decisões importantes. As perspectivas do Brasil e do mundo. Tamara Leftel e Sidney Rezende no Conta Corrente. Segunda a sexta, 1h30 da tarde e 8h30 da noite. Boa tarde, segunda-feira, 14 de junho, você vai ver nessa edição do Em Cima da Hora. O presidente Slobodan Milosevic anuncia a reconstrução da Iugoslávia depois dos bombardeios da OTAN. Violência na ocupação do Kosovo, sérvios armados enfrentam os soldados ocidentais. O primeiro-ministro belga Jean-Luc Dehaene renuncia ao cargo depois da derrota do partido dele nas eleições. A Assembleia Nacional da África do Sul elege Thabo Mbeki, de 56 anos, como novo presidente do país. O governo francês anuncia um plano para combater a influência das seitas religiosas na vida dos estudantes. Romário e Edmundo estão fora da seleção brasileira que vai disputar a Copa América. A lista de Vanderlei Luxemburgo foi divulgada agora há pouco no Rio de Janeiro. Milhares de palmeirenses fazem fila à espera da abertura das bilheterias do estádio em São Paulo para tentar garantir um lugar na decisão da Libertadores da América. Vamos ver agora o movimento nas principais bolsas do mundo. Em Nova York, alta de 0,15%. Na Europa, a Bolsa de Londres está em queda de 1,24%. Na Bolsa de Paris, queda de 0,79%. E em Frankfurt, mais 0,13%. No mercado cambial, um dólar vale 120,59 ienes, 1,87 marco alemão, 6,27 francos franceses, 1,52 franco suíço e 62 centavos de libra. Você está ligado na Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Tropas alemães da OTAN patrulham as ruas de Prizren, a segunda maior cidade do Kosovo, um dia depois dos soldados da OTAN serem atacados por atiradores. Foi o mais grave incidente registrado até agora. Os soldados alemães reforçaram a segurança em Prizren para evitar novos incidentes com os sérvios. O clima na cidade era tenso antes mesmo da chegada das tropas da OTAN.
Quando os alemães entraram na cidade, foram recebidos com festa pelos moradores e a bala por 2 sérvios que estavam neste carro. Os alemães responderam rápido, disparando dezenas de tiros. Um dos ocupantes do carro morreu na hora, o outro, mesmo ferido, diz que é sérvio e que deve morrer pelo país. Ele foi atendido na rua e mais tarde levado para um hospital. Um porta-voz da OTAN disse que os soldados alemães agiram de maneira correta e que o episódio serve como alerta para todos os que ameaçarem a força de paz. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha confirmou hoje que 3 jornalistas alemães foram mortos na Iugoslávia neste fim de semana. O corpo de um deles foi encontrado nesta segunda-feira por soldados alemães perto de Prizren, a segunda maior cidade do Kosovo. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. Os outros 2 jornalistas foram assassinados nesse domingo perto da capital do Kosovo, Pristina. Segundo as primeiras notícias, os 2 jornalistas alemães foram atacados por um grupo armado quando acompanhavam a retirada de tropas sérvias perto de Pristina. O corpo de um dos jornalistas mortos foi encontrado com um tiro